Bom dia, começa agora mais um InfoMoney na Bolsa, nessa terça-feira, dia 1º de junho, primeiro pregão do mês de junho, depois do Ibovespa deixar em maio seu pior mês desde setembro de 2014, com uma queda de 10%. O índice impactado ainda pela incerteza dos investidores em relação ao cenário político e às medidas de Temer para tentar retomar a economia. O dia hoje segue a toada de ontem, com o Ibovespa marcando uma leve queda nesse início de pregão. Ontem, o último pregão do mês de maio foi bastante movimentado. A gente teve duas notícias que agitaram bem o noticiário, o radar dos investidores. A primeira ficou por conta do MSCI, já era esperado o rebalanceamento na carteira do índice brasileiro, o MSCI Brasil, com a saída dos papéis da Estácio e B2W e a entrada das units da AES Tietê. A gente soltou uma matéria ontem, o impacto já era previsto. O Credit Suisse soltou um relatório que a gente vai colocar até no chat para vocês, com o link da matéria que a gente fez sobre isso, estimando um impacto de R$1 bilhão no leilão de fechamento de ontem. A gente realmente viu uma pressão bem forte e vendedora nos papéis que saíram do índice, no caso da B2W e Estácio. O papel da B2W caiu 10% ontem, Estácio caindo 5%. E o volume que a gente viu também no Ibovespa foi bem acentuado. Agora, aliada a isso, também teve a notícia, que essa já não era esperada, sobre o Bradesco, que trouxe também uma apreensão bem forte nos investidores. O papel do banco chegou a perder um valor de mercado de 6 bilhões na Bolsa Brasileira ontem. A gente também fez bastantes matérias em relação a isso. O presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, e mais 2 executivos do banco foram indiciados pela Polícia Federal no âmbito da Operação Zelotes, e isso trouxe uma forte apreensão dos investidores. O papel do Bradesco chegou a cair 7% no pregão de ontem, retomou um pouco o patamar, mas ainda também fechou em uma queda bem acentuada. Já, enquanto isso, as opções de venda do Bradesco chegaram a saltar 430% no pregão em função dessa queda forte das ações. A reação foi tão forte no mercado que levou ao CDS, que seria o seguro contra o risco país, a disparar de 352 pontos para 367 pontos, que o CDS mede o risco de calote do país. Deu um salto bem forte também, pressionando o Ibovespa, que também fechou em queda de cerca de 1%. Hoje o dia inicia com os investidores reagindo a dados lá de fora, esse é o PMI chinês, que veio pior do que o esperado, levou uma queda das commodities no exterior e das bolsas também internacionais. A gente viu o PMI de abril ficar em 49,4 pontos e o PMI de serviços bateu 53,5 pontos no mês passado. Nesse mês, PMI ficou em 50,1 para a indústria e 53,1 para serviços. Por aqui, os investidores se animaram com a divulgação do PIB pelo IBGE. O PIB brasileiro mostrou uma queda de 0,3% no primeiro trimestre. A expectativa era de uma retração de 0,8%. E no acumulado dos últimos 12 meses, mostrou uma contração de 5,4%, quando o esperado era 5,9%, também assim um pouco melhor do que previsto pelos investidores. E na agenda também segue no destaque a pauta política, com os investidores ainda incertos em relação à condução política de Michel Temer, se ele vai conseguir realmente colocar a sua agenda econômica em pauta. Hoje, Michel Temer vai enfrentar um novo teste com a votação da DRU na comissão da Câmara dos Deputados. A proposta da emenda à Constituição eleva de 20% para 30% o percentual sobre a desvinculação das receitas da União e prorroga até o fim de 2019.
Depois desse teste na comissão, a votação passa para a Câmara do Senado e na semana que vem a medida deve já ir diretamente para o plenário do Senado, onde também precisará ser analisada 2 vezes pelos parlamentares. No destaque político, em função das gravações de delações premiadas que vêm sendo divulgadas impactando o governo do PMDB, o PT já projeta um volta Dilma. Ontem a gente viu 2 senadores que votaram a favor do impeachment na primeira sessão do Senado, mostrando uma possibilidade de mudança de lado em função desses novos áudios que foram vazados de delação premiada. Hoje o PT já fala de uma possibilidade de volta Dilma. O jornal Valor Econômico fala que o partido teria se animado em reforçar a articulação para barrar o impeachment de Dilma Rousseff. Senadores petistas avaliaram ao jornal que nem mesmo os mais pessimistas em relação ao retorno da Dilma Rousseff ao cargo achavam que a gestão de Temer seria tão desastrosa em pouco tempo. Vale lembrar que esses 2 senadores que viraram a casaca em relação ao impeachment, segundo comentado ontem por alguns jornais, já colocariam um placar na comissão, no Senado, a favor da continuidade da presidente, dado que teriam 53 votos favoráveis apenas para o afastamento da Dilma Rousseff, o impeachment definitivo, quando são necessários 54 votos. Então ficaria faltando um voto ali para a comissão na perda desses 2 senadores. Nos destaques políticos, corporativos, o radar segue bem agitado. Ontem à noite teve notícia da Suzano, uma fábrica da companhia, teve um incêndio na fábrica da companhia da Suzano, na região metropolitana de São Paulo, mas, segundo informou a própria companhia, por volta das 21 horas, o foco do incêndio foi controlado. Ele atingiu a área de armazenagem de papel de um dos prédios da unidade da Suzano, em São Paulo. A companhia disse que não houve não disse se houve quais seriam as dimensões do prejuízo causado. Ainda não dá para saber o impacto exato dessa notícia na companhia. Vamos só fazer uma atualização rápida aqui do Ibovespa essa manhã, 10 horas e 11 minutos. O índice seguindo uma leve queda de 0,18% a 48.384 pontos. Entre as maiores altas do índice, a gente vê os papéis da JBS subindo 2,6%, seguidos da CEMIG e Estácio. Na ponta oposta, as ações da Vale recuam mais de 3%, seguida da CESP e Suzano também caindo 1,5% depois dessa notícia sobre o incêndio. Ontem também o Bradesco informou que o presidente Luiz Carlos Trabuco não teria sido ouvido pela Polícia Federal. Hoje saiu uma informação na Folha de São Paulo que o indiciamento do presidente do banco, divulgado ontem, gerou preocupação na equipe econômica do presidente interino Michel Temer. Isso por conta do risco de provocar uma turbulência no mercado financeiro no momento delicado da economia brasileira. Vamos aproveitar e ver se os papéis do Bradesco já abriram nessa manhã, mostrando uma leve queda de 0,2% depois da forte derrocada das ações na véspera. Também notícia do Citigroup, o banco deverá receber propostas por varejo local em junho, nesse mês, segundo informou o jornal Valor Econômico. O processo de venda das operações de varejo na América Latina foi formalmente iniciado há cerca de 3 semanas. Santander Brasil e Itaú Unibanco devem apresentar propostas por parte do negócio, segundo informou o jornal, citando fontes. O Itaú estaria interessado em todas as áreas que o Citi estaria vendendo, tanto no Brasil quanto em outras áreas da América Latina, incluindo Colômbia, enquanto o Santander estaria apenas focado nas operações do Brasil. Também vale destaque notícia sobre a Croton. A companhia diz que vai propor ao governo financiamento privado
para o FIES. A companhia acredita que recursos do setor privado podem suprir uma redução de crédito por parte do governo com a recessão, segundo o presidente da empresa, o Rodrigo Galindo. Também notícia sobre uma small cap, a Contax, informou que aprovou a oferta de até 19,9 milhões de ações ordinárias com esforços restritos. Para fechar os destaques corporativos, notícia da Uzi Minas, a Nippon Steel disse em comunicado nessa quarta que não procedem as notícias que planeja dividir a Uzi Minas, a companhia. Uma fonte próxima da empresa japonesa disse ao Nikkei que a recente mudança do presidente executivo da siderúrgica brasileira, Uzi Minas, acelerou planos para que os acionistas controladores da Nippon Steel e Ternium dividam a companhia. Vamos só fazer mais uma atualização rápida aqui do Ibovespa. Ainda seguem entre as maiores quedas do índice de papéis da Vale, caindo cerca de 3%. Enquanto na ponta positiva seguem os papéis da JBS. Vale destaque também que ajuda a puxar as ações da Vale a queda de 3,69% do preço do minério de ferro no porto de Qingdao, na China, que fechou hoje cotado a 48,4 dólares a tonelada. Bom, ficamos por aqui com mais um InfoMoney na Bolsa. Sigam acompanhando a programação do InfoMoney TV e até amanhã. Uma ótima quarta-feira a todos.